Um relato que Jesus trata, abordados por muito como uma parábola, como um ensino também, e que nos diz assim, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado, qual o nome dele? Lázaro, coberto de chagas, jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Como já oramos, uma vez mais declaramos que o Senhor prepare o nosso coração, torne a nossa mente ávida, atenta a tudo aquilo que Ele tem para falar conosco, através dessa palavra que é a voz dEle para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre o tema, a eternidade é uma realidade. Vamos repetir juntos esse tema? A eternidade é uma realidade. Queridos, dentro do coração de todo ser humano, há um desejo de ser eterno. Pense comigo. Dentro do coração de todo ser humano há um desejo de ser eterno. Nós almejamos uma vida que não tenha fim. Nós almejamos uma vida que seja eterna. Afinal, ninguém, em sã consciência, deseja morrer. Mesmo se eu falando para você que o céu é um lugar de delícias indizíveis, um lugar muito melhor do que a terra, se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu hoje? Se uma pessoa está saudável emocionalmente, com sã consciência, de fato ela não vai querer partir dessa terra. Por quê? Há dentro do nosso coração um desejo de ser eterno. E foi o próprio Deus quem plantou essa eternidade no nosso coração. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 11, é enfático, é claro em dizer: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. Mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Ou seja, você foi criado com um anseio na sua alma pela eternidade. Agora, porém, contudo, todavia, entretanto, nós seres humanos, via de regra, ou o homem, ele pensa, ele vive, ele se move, ele projeta. O homem, o ser humano de uma forma geral, caminha, decide, como se a eternidade durasse apenas 70, 80, 90 anos. O homem, o ser humano de uma forma geral, ele vive focado unicamente nas coisas da terra, os projetos dele, a administração do tempo dele. Os desejos dele são em sua maioria, se não em sua totalidade, inclinados para as coisas da vida na terra. Ou seja, as pessoas estão com os olhos presos nas coisas terrenas e apenas nelas.
e nunca lembram das coisas da eternidade, nunca fala sobre a eternidade, só a gente observar as nossas conversas. Grande parte das nossas conversas é conversando sobre as coisas terrenas, sobre vida profissional, vida sentimental, enfim, sobre tantos aspectos, como adquirir dinheiro. E tudo isso a Bíblia fala, tudo isso é importante, tudo isso faz parte da nossa vida, mas isso não pode se tornar prioridade. Prioridade nos nossos pensamentos, prioridade na nossa vida nessa terra. A gente precisa avaliar o nosso coração. Será que isso tem sido a essência também da nossa vida? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, querido, se você observar aqui, os sermões de Jesus, as parábolas que nós temos pregado aqui sobre as parábolas de Jesus, elas têm como foco principal a vida eterna. Elas têm como foco principal a vida espiritual, as coisas do céu. Jesus falava muito sobre isso. Eu quero dar alguns exemplos clássicos. Por exemplo, João 3,16 diz como? Porque Deus amou o mundo, vamos dizer juntos, todo mundo sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como diz Lutero, o sermão em miniatura é João 3,16, ou melhor dizendo, o evangelho em miniatura é João 3,16 e carrega a essência da vida eterna. Se não bastasse, você olha João 6,47, em que Jesus diz assim, na verdade vos digo, e aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha os sermões de Jesus. João 6,68, olha o que Pedro pergunta para Jesus e nos mostra o quanto os discursos de Jesus estavam focados na eternidade. Pedro diz assim para Jesus, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O que ele está dizendo? O seu discurso carrega a eternidade. O Senhor, e somente o Senhor, é tão forte isso nele, e somente o Senhor carrega essas palavras de vida eterna. É o foco principal de Jesus. E eu poderia citar inúmeros textos aqui. Por exemplo, João 3,36 diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha o que João 5,39 diz, examinais as Escrituras. Qual que é a essência das Escrituras? Olha o que esse texto diz. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, qual que é a essência que carrega a palavra de Deus? Sobre a vida eterna. Porém, a gente precisa melhor avaliar, porque talvez nós estamos vivendo nessa terra com um foco diferente pela qual Jesus nos plantou para viver nela. A gente precisa fazer um check-up no nosso coração se na nossa mente a gente pensa acerca das coisas eternas. No nosso dia a dia, qual a última vez que você pensou sobre a eternidade? Tem uma frase, eu não vou me lembrar do pastor que falou, o pastor Paulo Júnior, grave, Senhor, a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. Quando ele estava falando sobre a oração. Ou seja, me faça ver a vida com um prisma da vida eterna, onde tudo que eu faço aqui tem como foco principal a vida eterna com Deus. Então eu acredito que nessa noite Deus quer despertar os nossos corações, porque às vezes a gente está trilhando nessa vida sem desenvolver de fato esse tempo com Deus e direcionar o nosso foco para aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa terra. E aí vem esse texto de João, ou de Lucas, melhor dizendo, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Jesus, de alguma forma, parece levantar as cortinas da eternidade, ou pelo menos um pedaço das cortinas, para a gente contemplar um pouco da eternidade. Através dessa história que ele conta do rico e do Lázaro, ele nos apresenta traços, verdades, aspectos sobre a vida eterna, sobre a eternidade com Deus. E nos mostra que a vida, através dessa história, nos mostra que a vida é muito mais do que viver. Ele nos mostra que até mesmo a morte é muito mais do que
morrer. Que, na verdade, a eternidade é uma realidade. Irmãos, você já pensou que a gente gasta os nossos esforços, a nossa saúde, a nossa energia, pensando essencialmente só nas coisas da terra? Que é um pontinho assim, e às vezes a gente esquece daquela eternidade. Uma vez eu até fiz uma dinâmica aqui, né? Com um fio em que a ponta é vermelha e o resto daquele barbante todo branco, e a gente está aqui, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que viver aquilo. Mas não faz isso aqui lembrando da eternidade, porque é tão realidade como a vida terrena. Porém, a extensão que ela carrega, os impactos dela na nossa história são estrondosos, e a gente precisa atentar para isso, para que o nosso foco seja redirecionado. Então vamos olhar um pouco esse texto. Esse texto nos fala da história de dois homens, com dois destinos, tanto na terra quanto no eterno, diferentes, e se apresenta um enorme contraste. O primeiro homem, observe comigo o versículo de número 19. Se você conseguir ler aí, senão a nossa equipe pode acender um pouquinho aí, pelo menos uma das luzes. Diz assim, propôs, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, ok? Então, o que esse primeiro homem descrito 19 nos ensina? Primeiro, o texto é claro em dizer que esse homem era rico, sim ou não? Pode voltar. O homem era rico, e apesar desse homem ser rico, e apesar do glamour social que ele tem, porque via de regra, um homem que é riquíssimo na nossa sociedade, ele é muito conhecido, ele se torna conhecido, sim ou não? Via de regra, um homem que tem grandes posses, ele tem um glamour social, ele é muito mais evidenciado diante da sociedade, mas apesar desse homem ser rico, ter esse glamour social, o seu nome não é conhecido nos céus. No diálogo dele aqui com Abraão representado, não se menciona o nome desse homem, e nem Jesus menciona o nome desse homem no discurso. O verso 19 está muito claro em dizendo assim, ora, havia certo homem. Ou seja, um homem que era conhecido na terra, porém não era conhecido nos céus. E vale se perguntar para nós mesmos, será que eu sou conhecido nos céus? Será que o meu nome é conhecido nos céus? No sentido que, hoje está sempre aqui orando, estou dando trabalho, entre aspas, para os anjos, sempre ele está aqui se apresentando diante de Deus em oração, buscando a Deus. Será que o nosso nome é conhecido diante dos céus? Esse homem, apesar de carregar um glamour social e ser conhecido na terra, não era reconhecido aqui diante dos olhos de Jesus e nem reconhecido nos céus. Interessante um dado nesse versículo que fala que esse homem era rico e que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Em algumas versões, a minha versão está linho finíssimo. Ou seja, a obtenção, gente, da tintura da púrpura, que era extraída de um molusco, era um processo muito caro. Uma túnica que carregava essa tintura de púrpura era de um homem que era semelhante a um rei, ou seja, reis é que tinham túnicas com tintura de púrpura. O que isso nos evidencia? Que esse homem não era só rico, esse homem era riquíssimo, e no linguajar nosso aqui, esse homem era milionário, quem sabe esse homem era bilionário, porque ele vestia as vestes que um rei tem condição de comprar. Então os dados nos mostram que esse homem, o nome dele não era conhecido nos céus, nem reconhecido por Jesus. Era um homem que vestia fino, um linho finíssimo, ele era riquíssimo. E o texto nos mostra outro dado, esse versículo, que todos os dias, olha aí, todos os dias vivia regalada esplendidamente. Ou seja, o cara tinha muito dinheiro mesmo, porque era festa todo dia. Todo dia ele gastava mesmo. Todo dia ele queimava o dinheiro mesmo, regaladamente, o texto diz aqui, todos os dias, esplendidamente.
Quem sabe uma túnica todo dia, certamente uma mansão que ele tinha, com um mobiliário extremamente luxuoso, vivendo na opulência, vivendo no prazer, de fato vivendo para si mesmo. Porque esse homem ele está lá, mas ele não dá atenção para aquele pobre, para aquele homem que está à porta da sua casa. Esse homem tinha servos. Se hoje nessa geração, certamente ele tinha uma carruagem na última geração lá. Imagina um carro top de linha aí, um carro caríssimo. Se esse homem fosse hoje, aqui estava descrito que ele teria esse carro caríssimo. Agora, sabe o que me chama a atenção? Interessante que esse rico, irmãos, ele não é acusado de crimes horrendos. Esse rico, o texto não fala aqui que esse homem era um homem que conquistou essas riquezas de forma ilegal. Interessante que poucos versículos antes, o pastor Tiago pregou no domingo passado, fala de um homem que era um administrador infiel. Mas poucos versículos depois, Jesus fala de um rico, mas não fala que ele conquistou essa riqueza de forma ilícita. Não fala que esse homem era um homem criminoso. Não fala que esse homem era um homem fraudulento. Então o que isso está nos mostrando? Que o problema desse homem não está no fato de ter dinheiro. O problema desse homem não está no fato dele ser rico. Dele ser rico ou dele ser pobre. Afinal, grandes homens de Deus foram riquíssimos. Se você ler a história de Abraão, não fala que Abraão foi rico. A palavra de Deus nos fala que Abraão foi riquíssimo. Quem sabe um dos milionários da sua época. A ponto de ele ter tanto gado, o empreendimento dele, da agropecuária, era tão grande que nem cabia todo mundo, os servos dele, junto com a fazenda, junto com a de Ló. Vão separar. O problema não está na riqueza. Salomão foi um dos homens mais ricos, rei. Construiu um templo cheio de ouro, uma mansão, um palácio que ele tinha. O problema não está em ser rico. Nós vemos tantos homens como Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e era um homem riquíssimo. Só de cabeça de gado eram 11.000, fora servos e servas. Então o problema não está no dinheiro. Mas se o problema não está no dinheiro, onde está o problema desse menino do verso 11? Ou desse homem do verso 11? Qual que é o problema que esse homem do verso 11, não, perdão, do verso 19, qual que é o problema desse homem do verso 19 aqui, na vida dele da terra, que o conduziu para o inferno? Porque o texto diz que quando ele morreu no inferno, o problema, querido, pega isso aí, o problema não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Preste atenção. O problema não está na riqueza. O problema é a riqueza sem Deus. Porque Abraão foi o pai da fé, mesmo sendo um homem riquíssimo. O problema não está em ter dinheiro no bolso. O problema é quando ele toma conta do seu coração. Toma conta do seu tempo, toma conta das suas prioridades. Esse é o grande problema. É você deixar, não você ter a riqueza, mas é a riqueza de ter. Essa é a grande dificuldade, é você viver uma vida sem Deus nessa terra. Porque esse homem era rico, mas era um homem que não tinha tempo para Deus. Afinal, um mendigo estava à porta da sua casa, mesmo ele sendo um cara bilionário, ele deixava esse menino, esse Lázaro, comer de migalhas. As migalhas que caíam na mesa, sendo que ele teria condições de dar o melhor para Lázaro. Mas aquele que não ama o homem que vê, que não ama o seu irmão que vê, é impossível ele dizer que ama a Deus e que não vê. Ou seja, esse homem não amava o próximo e nem amava a Deus. Era um homem de fato rico, mas porém uma riqueza sem Deus. Os dois principais e importantes mandamentos não eram cumpridos por ele. O seu Deus era o dinheiro, era o que governava o seu coração. A sua vida era completamente narcisista. Um homem que só pensava em si mesmo, que vivia só para si mesmo. O seu negócio era o hedonismo. Ele vivia de forma, o texto diz aqui, regalada e esplendidamente. Talvez, querido, como tantas pessoas da nossa sociedade, talvez esse retrato, o retrato desse homem seja o retrato da sociedade de hoje, se não o retrato do meu e do seu coração. Porque quando a gente olha para esse homem, a gente pensa na pessoa lá, doidona do mundo. Mas a gente precisa começar a avaliar se o retrato desse homem não é o retrato do meu e do seu coração.
Porque é um homem que vive como a sociedade, a gente vê que é um retrato da sociedade, porque tantas pessoas hoje vivem em busca do prazer. Se você estudar sobre o aspecto, as principais características da pós-modernidade, que é a fase que nós estamos vivendo, todos os livros vão mostrar, é uma sociedade hedonista. A sociedade que nós vivemos, sociedade hedonista, a busca pelo prazer está acima de qualquer princípio. Se eu não estou feliz no casamento, que se exploda esse casamento. O que vale é a minha fé hedonista. Eu quebro todos os princípios, porque eu estou em busca do meu prazer. Eu não estou disposto a andar mais uma milha, perdoar 70 vezes 7, estou disposto a nada. O que manda é o meu prazer. Hedonista, será que o retrato desse coração, o retrato desse homem, não é o retrato do nosso coração? Uma sociedade que não tem tempo para Deus. Uma sociedade de pessoas que, observe, esse rico não tem traços, não tem descrições aqui. Que ele era um homem que roubava, que ele era um homem que matava. De alguma forma, se você lê esse texto, esse verso, só estou falando do verso 19. Se você vê esse verso 19, parece ser um homem eticamente correto diante da sociedade. E muito bem sucedido. Mas esqueceu de Deus. Os seus olhos não tinham a eternidade gravada neles. Um homem que esqueceu de Deus, um homem com um coração egoísta, voltado para os prazeres efêmeros, não queria viver a palavra de Deus, ostentoso, sem amor ao próximo. Um homem sem misericórdia ao sofredor. E o maior agravante é que, de alguma forma, por que eu disse que esse homem não só parece ser um retrato da sociedade pós-moderna, mas o retrato do nosso coração? Porque esse homem nos mostra traços nesse texto, que de alguma forma ele conhecia a lei de Deus. Com essência, ele conhecia a lei de Deus. Por quê? Porque pelo menos por 3 vezes ele reconhece Abraão e o chama de pai. Esse homem certamente era um judeu. Um judeu desde a infância, irmão, memoriza. Na vez que eu fui a Israel, eu passei, a gente estava passando de ônibus, estava tendo na calçada uma celebração, o pessoal segurando, tipo aquela tenda que está ali fora, só que em tamanho menor, um menino no meio. Aí a gente perguntou, o que está acontecendo? Esse menino está fazendo 13 anos, ele está indo para o templo pregar o primeiro sermão dele, a primeira mensagem da Torá, porque ele já memorizou a Torá. Até os 12 anos de idade, a criança tem lá, a criança judia, ela já tem a Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da lei. 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você podia perguntar, ele estava indo lá para a sinagoga para ser avaliado, para poder expor sua mensagem, o que ele entendeu disso, com 12 para 13 anos. Então esse menino, esse homem aqui, sabia que Abraão era pai. Ele chama aqui, pai, e trata com respeito, da forma como um judeu trata de forma muito respeitosa a Abraão, a Davi. Ele chama de pai. Abraão, tem misericórdia de mim. Então era um homem que conhecia a lei de Deus. Será que esse não é o retrato do nosso coração? Mas mesmo conhecendo a lei de Deus, não tinha tempo para Deus. Mesmo conhecendo a lei de Deus, ignorava o irmão ou a pessoa próxima dele que estava padecendo. Essas 3 citações dele é verso 24, verso 27 e verso 30. Conhecia a palavra, gente, trazendo para a nossa realidade. É um cara que conhece a palavra, que ouve a palavra. Quem sabe até frequentava sinagogas durante a semana, não sei, mas não tinha de fato amor a Deus e amor ao próximo. E aí a gente começa a trazer algumas implicações. Eu quero ser focado, objetivo naquilo que nós vamos aplicar para o nosso coração. Algumas aplicações com base nesse verso 19 na vida desse homem. A primeira coisa, as pessoas, você sabe disso e relembre, as pessoas valem mais do que as coisas. Anote isso e grave no seu coração e principalmente pratique. As pessoas, eu aprendo com esse homem, as pessoas valem mais do que as coisas. Porque tem muita gente que ama coisas e usa pessoas. Ah, pastor, esse não sou eu. Será?
Você conhece gente, eu sei que não é você, mas que alisa muito mais o celular do que dá carinho para a esposa? Fica lá. Passa o dia inteiro sem passar a mão assim, ó, na face da esposa e falar: eu te amo. Será que esse retrato desse homem não é o nosso? Que ama mais as coisas que as pessoas, em proporções diferentes? Será que nós nos sentamos na mesa para almoçar lá em casa? Se a gente vai almoçar, tomar café, eu, a Lu, agora a Helena também. Helena, põe seu celular aí também. Brincadeira. Tem que falar que é brincadeira, porque nessa geração você já viu até aquele videozinho que o menino sai, né? Da mãe, já pega assim, corta o cordão umbilical, já faz uma selfie, nasci. Tá quase assim. Mas lá em casa a gente coloca o celular em um outro local, tirando da internet, senão fica... seu celular também fica assim o tempo todo vibrando. E almoço em família. Aí a gente precisa perceber, será que o nosso almoço, o nosso café da manhã está sendo um tempo de qualidade com a família? Ou você está o tempo todo, com certeza. Sim. E a esposa percebe, mano. O que é isso? São sinais de quem ama mais as coisas do que as pessoas. Então esse homem nos ensina a perceber onde está o nosso foco. E outro, ele nos mostra que mais vale juntar os tesouros dos céus que na terra. Porque tem muita gente que tem rios de dinheiro, bênção demais, mas tem a alma vazia, não se relaciona com Deus, não tem comunhão com Deus. E o que adianta, querido, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E tesouros dos céus, pastor, como se compra? Tesouro do céu não se compra com dólar, com euro, com libra. Tesouros dos céus não se compra com isso, com dinário e tantas outras moedas valiosas. Ou com diamante, com ouro, não. Tesouro dos céus se compra quando você é alcançado pela graça de Deus e você desenvolve uma vida de comunhão com Deus, quando você transborda amor e honra na vida do próximo. Afinal, se eu dou um copo de água fria para um dos pequeninos, eu estou construindo galardão nos céus. Quando eu honro pessoas, valorizo pessoas, eu estou honrando a Deus. E isso é construir tesouros dos céus. Mais vale, muito mais, construir tesouros dos céus que na terra. Vamos caminhar aqui para a gente fechar. Vamos ver só a vida desse segundo homem. Verso 20 e 21 diz assim, ó: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Este segundo homem aqui era um mendigo, o texto diz. Enquanto o outro era rico, esse era mendigo, e o seu nome era Lázaro. E este, apesar da extrema pobreza dele, diante da sociedade, ele tinha um nome conhecido nos céus. Ele tinha um nome reconhecido e mencionado aqui para Jesus. Ele era conhecido mesmo que não na terra, porque muito mais do que ser conhecido na terra é ser conhecido nos céus. Onde você está mais conhecido? Onde será que eu e você estamos mais conhecidos? Na terra ou nos céus? Além de falar que ele é mendigo, o texto nos mostra que ele sofria, talvez por falta de higiene, ou por alguma falta de cuidado médico. Ele sofria de uma doença na pele, o seu corpo é coberto de chagas, de ferida. A sua companhia não são pessoas, são cães. A ponto de o texto nos mostrar que os cães lambiam-lhe as chagas. Os cães que comiam dos restos da mesa do riquíssimo, do homem rico, vinha até Lázaro para lamber as suas chagas. Irmãos, vocês vão de concordar comigo que Lázaro tinha tudo para viver uma vida com amargura, sim ou não? Um cara que era para ser revoltado com Deus, um cara que era para ser indignado com a vida, um cara que era para queixar o tempo todo, mas esse
pobre homem financeiramente dizendo aqui na terra, nunca se queixou. O texto não nos mostra traços de que ele se queixava, nem que ele se dirigia diante desse rico, pedindo lá as mazelas. Ele estava lá à porta. Esse homem, de alguma forma, o texto nos mostra, ele contava com a ajuda de Deus, com o cuidado de Deus, com a provisão de Deus. Afinal, o nome Lázaro não é por acaso dado a esse homem nesse texto, porque a palavra Lázaro significa Deus tem me socorrido. O rico não me dá atenção, o fulano de tal não me vê, mas eu tenho um Deus que me vê. Aleluia, meu irmão. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E de fato Deus veio sobre o encontro desse homem, porque a vida na terra é um traço diante da imensidão. Pensa uma gota no mar. Pega uma gota no mar, pega uma gotinha, pinguei. Essa gota é sua vida na terra, o mar é a eternidade. Deus arranca esse homem da vida na terra e coloca ele, e o coloca, melhor dizendo, sobre a dimensão da eternidade nos céus, de uma vida onde não há enfermidade, não há dor, não há mazelas, onde não há morte, onde vive aquele que é a própria vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o verso de número 22 nos mostra, para a gente caminhar para o encerramento, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. O rico foi sepultado. Depois a história dele está lá no... O mendigo é levado pelos anjos. Sabe o que eu aprendo isso? Que a morte, ela pode ser uma dura ou uma doce realidade. A morte pode ser uma dura realidade, temerosa. Ou a morte pode ser uma doce realidade. Depende de quê? De como você tem vivido a sua vida com Deus nessa terra. Porque o rico sem Deus, a morte foi uma dura ou doce? Dura realidade. Mas o Lázaro, servo de Deus, foi uma doce realidade. O que é de fato é realidade, porque não precisa ser teólogo, filósofo, não precisa ser aí nenhum grande estudioso para assegurar de que a morte é uma realidade inevitável. Pesa sobre nós a sentença de Gênesis 3, porque todos pecaram. E a morte veio como fruto do nosso pecado. Para Lázaro, essa morte ela foi uma doce realidade, porque ela pôs fim aqui ao seu sofrimento. Eu não sei, o texto não fala o que eles fizeram com o corpo desse homem. Se vivo, as pessoas o ignoravam, imagina morto. Talvez foi jogado em qualquer lado, mas o corpo, para o pó volta à terra. A essência, a nossa alma, que de fato vai a Deus. E aí a Bíblia diz que os anjos vieram e o levaram esse homem para um lugar de honra, junto de Abraão, esse lugar celestial, onde você pode ter um dos lugares mais tops desse mundo. Pastor, já fui em Dubai, aquele lugar é top, nunca vi um trem daquele, parece outro mundo. Já fui em Mykonos, na Grécia, paradisíaco, meu Deus, esse lugar não existe. Eu já fui nas praias do Caribe, já fui nas praias, tem gente aqui, ó, Pernambuco, Porto de Galinha, gente, o pessoal já está viajando aí, né? Imagina que você pesquise na internet o lugar mais bonito do mundo. Isso não é nada. Sabe o que é nada? É nada diante dos céus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou, nem lucumbrou sua mente, nem jamais passou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode dar um forte aplauso a Jesus, como gratidão a Deus por essa eternidade celestial, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá luto, não haverá lágrimas, não haverá tristeza, porque estaremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Essa foi o play na eternidade do mendigo na terra. Uma eternidade inalterável, uma eternidade esplêndida, onde ele foi consolado, renovado. Ou seja, todo o sofrimento na terra passou. Ele nem se lembrou diante de tamanha beleza nos céus. E eu encerro falando sobre o fechamento da vida do rico, em que a morte não foi uma doce realidade, mas foi uma dura verdade. Iniciou esse homem um terrível e inalterável, eterno sofrimento. Certamente o enterro dele foi cheio de pompa. Certamente tinha carpideiras contratadas, mulheres que ficavam chorando, como era costume naquela época. Certamente muitas pessoas deram flores e flores e flores e flores. Quem sabe ele ouviu discursos lindos sobre ele, que finalizavam dizendo: esse homem descansou. Será? Descansou. Será que descansou? Que sementes que ele lançou nessa terra para que ele pudesse de fato desfrutar de descanso na eternidade? Sabe o que acontece, irmãos? Que diante do túmulo, ninguém pode ver o estado da nossa alma. Ninguém podia ver aqui o estado do futuro desse homem. Mas Jesus nos revela aqui que esse homem que conhecia a lei de Deus, porém não praticava, que não tinha amor por Deus, que não tinha amor por próximo. O texto é claríssimo em dizer que ele foi para o inferno. A gente não gosta nem de falar a palavra. Se tem uma doutrina que a gente evita conversar, é sobre a doutrina do inferno. Mas anote isso no seu coração, e anote aí se você quiser anotar: nossos bens e nossos status não têm condições de indicar a nossa condição da alma. Os nossos bens e o nosso status não têm condições de indicar a condição da nossa alma. Não tem. O que nós anunciamos e declaramos aqui nessa terra não tem condições de anunciar a condição da nossa alma. O que a gente publica, se a gente for trazer para nós a verdade, o que a gente vê lá nas redes sociais, não aponta a condição de fato da sua alma. Somente Deus e você sabe qual é o estado da sua alma diante dos céus. Sabe como está a sua vida espiritual. A gente pode esconder a condição da nossa alma para o amigo, para o pastor, para os pais, mas diante de Deus, Ele está claramente explícita. E como está a nossa alma diante de Deus? Esse homem que talvez muitas pessoas falam descansou, na verdade a alma dele foi conduzida para o inferno. Querido, e da mesma forma, quem crê que o céu é uma realidade? Quem crê aqui que o céu é uma realidade? Da mesma forma que o céu é uma realidade, quer a sociedade acredite ou não, o inferno também é uma realidade. A mesma palavra que fala sobre o céu aponta aspectos sobre o inferno. E o inferno, querido, o texto nos mostra que é uma verdade também, é uma realidade inalterável. Depois que está lá, não tem como mudar. O tempo de mudar é hoje. O tempo de ajeitar o caminho é hoje. De alinhar a nossa vida é hoje. E para que você entenda o impacto da eternidade. Gente, a gente vive 70, 80, 90 anos de vida nessa terra. E é a eternidade que nós estamos falando. Você precisa conhecer, entender que existe um céu maravilhoso. Mas se a gente não vive a vida no caminho que é Jesus, a nossa eternidade será longe do céu. Um abismo separa. O inferno é um lugar de tormento, porque 3 vezes pelo menos o texto nos fala aqui. Nos fala que é um lugar de tormento. Eu estou em tormento o tempo todo. E se você olhar no dicionário do irmão Aurélio,
ou até mesmo no irmão Google, você vai ver que a palavra tormento é algo que causa grande dor, é algo que causa grande sofrimento, é algo que causa grande preocupação. O inferno é um lugar de tormento porque é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Irmãos, eu fico pensando, se quando a gente passa por uma enfermidade, quando a gente passa por uma tragédia no seio da nossa família, muitas vezes a nossa alma é afundada na angústia, na depressão, e a gente não consegue viver aquele momento, parece que é um momento terrível. Agora imagina você viver isso diariamente, um tormento que não tem como alterar. Porque aqui de alguma forma as pessoas vão lá e te abraçam, você tem um psicólogo, você ora, você tem um pastor, você tem alguém que fala, vamos lá, vamos fazer uma caminhada, vamos ficar para cima. Alguma forma a gente tem meios de aliviar a dor. Mas lá não, molha pelo menos uma gotinha no dedo de água e me dar aqui, para eu poder aliviar. Não há possibilidade. Talvez eles até queriam, mas não era possível mais, porque a eternidade é uma realidade inalterável. Por isso que a gente é muito sério, a gente tem que viver nessa terra pensando na eternidade, porque ela tem uma expressão muito maior do que a nossa vida nessa terra. O inferno é esse lugar de tormento, de aflição, de choro e ranger de dentes, um lugar onde não há consolo, onde as lágrimas nunca serão enxugadas, um lugar onde não se pode sair, nem se você se implorar. Ele vai para diante de Abraão e diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai, ele insiste por 3 vezes tentando uma alternativa de sair dali. Porém a eternidade é uma realidade inalterável. A oportunidade de mudar é hoje. Ei, você está vivo, meu irmão? Enche o seu pulmão de ar e comece a perceber, enquanto a vida é mudança, ainda você e eu temos oportunidades de alinhar os nossos caminhos, de alinhar a nossa vida. Hoje a misericórdia do Senhor, a boa notícia, se renovou desde cedinho sobre a mim e sobre a sua vida, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim, enquanto a vida é esperança. Agora o amanhã eu não sei, eu não posso te dizer, porque na verdade o amanhã não existe. Não existe o amanhã. Amanhã não existe. Quando chegar amanhã é hoje. Chegou o amanhã, que dia é hoje? É hoje. O amanhã não existe. O tempo de agir agora. A oportunidade de mudança é hoje. Eu quero encerrar. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, mas a grande boa notícia é que hoje você tem a oportunidade e a liberdade em Deus de estar ouvindo essa palavra, seja presencial, seja online, e ajustar qualquer rota. Não importa, mas pastor, eu estou enxafurdado no pecado. Não importa, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Se você se arrepender, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. A boa notícia é que nós estamos vivos. E hoje nós podemos tomar decisões e trilhar os nossos pés para essa eternidade com Deus. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui queremos entrar nesse lugar de tormento inalterável, onde vai passar um dia de tormento, 2 dias de tormento, 1 ano de tormento, 10 anos de tormento, 1000 anos de tormento, 5.000 anos de tormento, 1 milhão de anos de tormento. O resto de uma eternidade que não tem fim é muito sério, mas pode ser definida agora. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei se o seu quadro seja semelhante desse homem que ouve a Bíblia, que conhece a palavra, que sabe que Abraão é um pai, reverenciado dentro da Torá, admirado, conheço a palavra, mas talvez não está vivendo uma vida com Deus. Talvez não está transbordando amor, está vivendo com coisas escusas do trabalho, fazendo coisas ocultas que ninguém sabe, contra a sua família, no seu relacionamento conjugal, coisas terríveis, amando mais as coisas do que as pessoas. Como está a sua vida? Hoje é uma noite fantástica, porque
porque o seu destino eterno pode ser alterado completamente através de uma decisão de fato do seu coração diante de Deus, alcançado pela graça, reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador e vivendo de fato, não de discurso, não de religião, não conhecendo apenas de ouvir falar, mas vivendo uma vida com Ele nessa terra. Quem aqui quer morar no céu com Jesus? Quero convidar você a colocar-se de pé.